Amigos e amigas da JPTV. Os estudos bíblicos enfrentam uma doutrina muito difícil, denominada angeologia, isto é, o estudo dos anjos. Primeira pergunta: existem os anjos? E qual o fundamento desta existência? Aí nós vamos ver que no Antigo Testamento a palavra anjo aparece 214 vezes. E no Novo Testamento aparece 188 vezes. Portanto, são 402 vezes que a Sagrada Escritura cita o nome de anjos. Ora, se nós admitimos que a Sagrada Escritura é a revelação e a palavra de Deus, forçosamente nós vamos ter que admitir, então, a existência dos anjos. Mas vamos à definição dos anjos. Primeira definição: são criaturas, ou seja, foram criadas. Não são eternos. Eterno é aquele que nunca iniciou e nunca terminará. Quem foi criado é evo-eterno, ou seja, começou, mas do começo em diante ele é imortal. Os anjos, então, foram criados, portanto, são criaturas. Segunda característica: foram criados em estado de santidade, mas com opção de mudar. Aí nós vamos fazer um paralelo entre a criação dos anjos em estado de santidade com a criação do ser humano, Adão e Eva, em estado de santidade, ambos com livre arbítrio, podendo mudar ou não. Terceiro assunto sobre os anjos. Qual é o número deles? Quantos são? O número de anjos é absolutamente desconhecido para nós seres humanos. Apenas um parâmetro: a doutrina cristã, e é uma verdade de fé, ensina que cada nós temos um anjo da guarda. Um anjo da guarda designado e enviado por Deus para nos assistir, nos conduzir, nos iluminar e nos proteger. Vamos fazer, então, um pequeno raciocínio. Se cada um de nós tem um anjo da guarda, e se hoje nós, arredondando o número, somos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes na Terra, nós então temos só aqui hoje 7 bilhões e 500 milhões de anjos. E a pergunta: e os que vieram antes de nós e os que virão depois de nós, qual é o número deles? E como os anjos não se repetem na sua função de anjo da guarda, calculemos então quantos anjos podem existir. A Bíblia toma uma posição bastante razoável e cômoda quando não define, apenas diz: são milhões de milhões e de milhões. Os anjos não têm capacidade reprodutiva. O número que foi criado é o que permanece até hoje, porque entre eles não há reprodução, como acontece com o ser humano. E quais são as funções dos anjos? Eles foram criados para servir, louvar e executar a vontade de Deus.
são servos de Deus. Estão ali para servir a Deus, no servir, no louvar e no executar sua vontade. E qual é a natureza dos anjos? Os anjos são seres espirituais. Eles não têm corpo, carne como nós. No entanto, eles podem se apresentar como ocorreu e está ocorrendo ao longo da história humana, em forma corpórea. No entanto, eles não foram criados matéria, são espíritos puros. São extremamente poderosos, mais poderosos que nós, homens, dotados de poderes sobre-humanos, acima dos nossos poderes humanos e, portanto, superiores aos homens. Todavia, não são onipotentes, porque só Deus é onipotente. Onipotente é omnipotens, aquele que pode tudo. Não são oniscientes, quer dizer, aquele que conhece tudo. Omnisciens. E não são onipresentes, que podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Omnipresens. São dotados de grande inteligência e têm vontade própria e poder de decisão. Nesta vontade própria e neste poder de decisão é que entra o livre-arbítrio. Quando os anjos foram criados e quando os homens foram criados, foram exatamente criados nesta possibilidade do sim e do não. E aqui então entra exatamente a colocação deste encontro de hoje, que é entender Lúcifer. Quem é Lúcifer? Lúcifer, o próprio nome diz, Lúcifer, aquele que carrega a luz, aquele que é cheio de luz. Lúcifer era o anjo mais primoroso, mais inteligente, mais formoso e mais poderoso entre todos os anjos. E um dia Lúcifer, utilizando a sua vontade própria, o seu poder decisório, o seu livre-arbítrio, decidiu: quero ser igual a Deus ou superior a Deus. Aí veio o grande momento da revolta de Lúcifer contra Deus e contra os anjos fiéis a Deus. E então outra voz poderosa se levantou, a do arcanjo São Miguel, que fez a seguinte pergunta em latim, conforme a tradição vulgata que nós vimos num programa destes. Quis ut Deus? Quem como Deus? E aí houve aquele momento da luta entre os anjos bons e os anjos maus, onde Miguel e os anjos fiéis expulsaram do paraíso os anjos rebeldes. A batalha do bem e do mal, que se estendeu no céu, aqui como está se estendendo na terra e continuará na terra até os últimos tempos, até o final dos tempos. Depois da batalha de Miguel com Lúcifer, os anjos fiéis contra os infiéis, os anjos se estabeleceram em dois parâmetros. Os anjos fiéis não poderão mais revoltar-se contra Deus e os anjos infiéis jamais poderão retornar a Deus. Vamos ver dois momentos rápidos da Bíblia sobre este fato, que é um fato de fé. Isaías, no capítulo 13,
versículo 12 diz o seguinte: como despencaste das alturas do céu, tu, estrela da manhã, clarão da madrugada, estás derrubado por terra. Tu que vencias as nações, tu foste, porém, precipitado à mansão dos mortos, chegaste ao fundo do abismo. Isaías, nesta passagem, se refere exatamente a Lúcifer, que além de Lúcifer tem nome de Satanás e outros tantos que andam registrados a respeito dele. E no Novo Testamento nós temos João, no Apocalipse, capítulo 11, aliás, capítulo 12, versículo 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. Assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamada Diabo e Satanás, sedutor, ou como dizia Jesus numa passagem do Evangelho, o pai da mentira. Esqueçamos Lúcifer, pensemos nos anjos fiéis e pensemos, sobretudo, no nosso anjo da guarda, que Deus colocou a nos acompanhar 24 horas por dia, e rezemos sempre aquela oração que diz: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumine. Amém. Pense nisso e eu lhes digo: Shalom.